começou aí o desespero dos bolsonaristas. Um dos mais abatidos depois da aprovação do Flávio Dino para a ministra do Supremo Tribunal Federal era o deputado Gustavo Geyer. Estava muito abatido, gravou um vídeo, eu mostrei aqui, quase chorando na noite em que o Flávio Dino foi aprovado. Depois, ontem ele gravou um vídeo agressivo para o Sérgio Moro, já mostro um trecho aí do vídeo que ele gravou para o Sérgio Moro, começou a publicar memes e foi às pressas se encontrar com o Bolsonaro. Ele até fez uma piadinha lá com os assessores, que eu fiquei pasmo. O Gustavo Geyer chegou, gravando os assessores dele, dizendo, olha, eu ia oferecer um aumento para eles, mas eles trocaram receber um aumento por se encontrar com o Bolsonaro. E aí eles não vão ter aumento. Ó, ficou bom para mim, não vou precisar pagar o aumento para eles. Ele gravou esse vídeo. E aí ele foi se encontrar com o Jair Bolsonaro, ficaram só um tempo, não sei do que devem ter falado. Aliás, não, eu posso falar não sei, mas imagino. Falaram de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. O Geyer ficou muito apavorado ontem, porque saiu com destaque na imprensa uma coisa que os plantonistas já sabiam, que é o seguinte, o Flávio Dino vai herdar um processo contra ele, vai ser relator de um processo que o acusa de racismo. Só que tem um problema para o Gustavo. Em outras denúncias que foram feitas, e nos últimos meses são 4 ou 5, que são de crimes semelhantes, a tendência é que no STF todas essas denúncias sejam concentradas na mão do mesmo relator. Então o futuro do deputado Gustavo Geyer está nas mãos de Flávio Dino, que a partir do dia 22 de fevereiro vai assumir a vaga no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, logo depois do Carnaval, o Brasil realmente as coisas começam depois do Carnaval, né? Incrível o Brasil. Mas logo depois do Carnaval, o Flávio Dino assume e aí, preparem, que aí o chicote vai estalar, a giripoca vai piar. Eu vou te mostrar aqui o vídeo que o Geyer fez pro Sérgio Moro, ele tá apavorado, porque o Bolsonaro com certeza deve ter dito para ele, a gente vai ser preso, o Flávio Dino vai prender a gente. O Bolsonaro está falando para inúmeros aliados que assim que o Flávio Dino fosse aprovado ou que assumisse no STF, o Bolsonaro seria preso e que os outros também, que aí ia começar ali a cabeças a rolarem uma atrás da outra. Justo o deputado que tem processos na mão do Flávio Dino, e olha, eu tô falando aqui faz dias, eu entendo o pânico dos bolsonaristas em parte que, olha, o Flávio Dino pode assumir alguns processos contra eles no futuro, quando tiver um sorteio lá de relator, pode cair no Flávio Dino. O Flávio Dino é um voto seguro para a condenação de todos os bolsonaristas, mas a Rosa Weber também estava votando para condenar os bolsominions pelos seus crimes de golpe de Estado. Então, nesse caso, era um voto sim, que continua sendo um voto sim. Mas no caso do Gustavo Geyer, tem um problema. Ele realmente, diferente dos outros, vai ter o Flávio Dino como relator de uma investigação contra si. O Flávio Dino vai para cima dele assim, ó, vai igual o leão pegando a presa. É isso que vai acontecer com ele. Por isso, o desespero total. Agora eu vou te mostrar como é que ele começou o vídeo que ele fez logo depois da aprovação do Sérgio Moro. É isso aí, galera. Votos favoráveis, 31 votos contra. Não vamos desistir do Brasil porque isso não é uma opção. Porque o Brasil não é meu, não é seu. O Brasil é dos nossos filhos. O Brasil é da próxima geração. Então, eu escuto isso muito, sabe? A gente apanha, não consegue vencer as nossas batalhas, estamos sendo perseguidos, podendo ser presos. E quando a gente encontra os nossos apoiadores, eles falam sempre isso, obrigado. Eles sempre agradecem. E aí hoje eu entendo, eles agradecem. É isso aí, galera. Tá mal, ele já sabe que pode ser preso e que a gente apanha, estamos sendo perseguidos. A coisa vai ficar bem ruim para ele, porque muito em breve vai chegar ao STF uma denúncia que foi feita, uma notícia crime, sobre o fato dele ter ido para os Estados Unidos conversar com parlamentares norte-americanos para dizer que o Brasil vive uma narcoditadura. Isso aí vai custar caríssimo para o deputado, não só para ele, a Júlia Mamata, outros aí também vão responder por isso, a coisa vai ficar bem feia para esses aí. Aí o que acontece? Isso pode cair nas mãos também do Flávio Dino, porque até então, até antes do Lula assumir, um processo podia cair nas mãos do Barroso. Barroso agora é presidente da STF. Você lembra de algum processo que o Barroso foi relator que deu prisão, coisa assim, para bolsonarista? Não, né? Então, Fux que é bolsominion, enrustido, mas
Podia cair, obviamente, nas mãos do Alexandre, aí era um problema, do Gilmar Mendes era um problema, podia cair da Rosa Weber, da Carmen Lúcia, eles não dão muito encaminhamento. Ó. Tem uma investigação nas mãos da Carmen Lúcia de que desde que ela pegou a investigação, que é dos ministros o ministro da Educação do Bolsonaro e os pastores corruptos, desde que chegou na Carmen Lúcia, ela sentou em cima da investigação e acabou. Ninguém mais fez nada naquela investigação. Então você vê, só que agora pode que você caia na mão do Zanin, eles não têm muito medo assim do Zanin, que ele ainda não foi relator de uma investigação importante dessas. Ou do Flávio Dino, eles têm mais medo do Flávio Dino do que eles têm do Alexandre de Moraes, muito mais. Então, aí começa o desespero. Aí quando eles ficam sabendo que o Sérgio Moro votou a favor, olha, ontem eu falei aqui do quebra-pau aí da extrema-direita com o Sérgio Moro. Aí o Gustavo aqui chegou atrasado, mas também fez o videozinho dele pro Sérgio Moro. Vamos lá. Realmente, marcou o dia de ontem, foi Sérgio Moro. Sérgio Moro, que por muitos era visto como o grande guerreiro que combatia a corrupção, acabou de votar favorável para o Flávio Dino. E como vocês sabem, não tem nem como ele negar. Foi visto a conversa no celular dele, onde ele estava dizendo que, tá claro, ele vai votar, ele votou no Flávio Dino. Por quê? Por que o cara que é o senhor Lava Jato votou a favor para que Flávio Dino, o cara que mais atacou a Lava Jato, que chegou a dizer que a Lava Jato foi um crime, chamou a Lava Jato de facção organizada, de crime organizado, por que ele votaria a favor de Flávio Dino? Porque, o que eu me lembre, uma das respostas que ele deu numa conversa com a Carla Zambelli foi: eu não estou à venda, deputada, ou não estou à venda, querida. Mas se vendeu. Se vendeu pelo mandato? Ou se vendeu talvez para que os seus inquéritos e as suas investigações fossem arquivadas? Se vendeu. E Bolsonaro... Espera que ele faz um monte de ilação aí. Olha, os inquéritos contra o Sérgio Moro estão nas mãos de Dias Toffoli e Gilmar Mendes e da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O Flávio Dino vai para a primeira turma. Ele não está nem na turma que julga o Sérgio Moro. Então não tem nem como falar, olha, o Flávio Dino ofereceu para o Sérgio Moro que vai votar a favor do Sérgio Moro. Não tem nem como. É na segunda turma ali, onde já tem o Zanin, o Toffoli e o Gilmar Mendes. E tudo indica que o André Mendonça, que é bolsonarista, vai ferrar o Sérgio Moro de verde e amarelo. E o Cássio Nunes também já tá acenando pro Lula e tá mudando. E como o Cássio Nunes também é bolsonarista, petistas e bolsonaristas, que são os dois que o Cássio Nunes está tentando ali transitar entre eles, são os que querem ferrar o Sérgio Moro. Então, dificilmente o Cássio Nunes vai aliviar pro Moro. Tem uma chance hoje gigantesca do Sérgio Moro ser condenado por tudo que cometeu por 5-0 na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Então veja que não tá fácil aí pro Sérgio Moro. Aí ele fala, olha, será que ele se vendeu? Não, eu não sei como o cara é deputado federal e ele não sabe que quando tem um relator de uma investigação, quem pode arquivar o inquérito é o relator. Ou, por exemplo, o Flávio Dino pode arquivar o inquérito contra o próprio Gustavo Geyer, se quiser, o que não fará. Quem pode arquivar o inquérito contra o Sérgio Moro é a segunda turma da STF. Lá, depois, se o relator mandar arquivar, o relator é o Toffoli, vai para o plenário. É isso. Então o Flávio Dino nem vota, não tem como um ministro arquivar o inquérito que está nas mãos de outro ministro. Então você vê que o desespero é tão grande, olha isso. O primeiro vídeo que eu te mostrei foi na noite que o Flávio Dino foi aprovado. O segundo foi ontem de manhã, ou seja, já deu tempo dele pensar, de manhã não, na tarde, já deu tempo de pensar, de tudo, o que eu vou falar e tal. O Sérgio Moro já tinha se pronunciado, já tinha negado, o Bolsonaro já tinha chegado na voadora, a Michele Bolsonaro também. Tudo indica que a ordem dada no PL, e essa ordem deve ter sido conversada também na conversa do Geyer com o Bolsonaro, é o quê? É jogar o Sérgio Moro aos leões para que o Sérgio Moro seja cassado mais facilmente pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Por quê? Porque quanto antes o Sérgio Moro for cassado, muitos vão falar, Thiago, mas o Sérgio Moro sendo cassado ou não, quem vai decidir é o TSE, porque se ele for cassado, ele recorre ao TSE. Se ele não for cassado, o Ministério Público, o PT e o PL vão recorrer ao TSE, então vai cair lá. Então muda alguma coisa? Muda. Que se ele for cassado já no TRE, ele fica sem mandato. E aí, ele ficando sem mandato, obviamente o TSE tem que referendar isso depois, demora uns meses. Mas aí, acelera já o fato de que alguém vai assumir no lugar dele. E já ferra o Sérgio Moro, já fica sem mandato, sem foro privilegiado, já fica sem o salário e já fica ali
inelegível por 8 anos. Inelegibilidade que só acaba se ele ganhar no TSE, coisa que não vai ganhar. Vai ser 7-0 contra ele no TSE. Então você vê que o Deltan Dallagnol mandou mensagem para o Sérgio Moro dizendo que estava desesperado, ou seja, desesperado. O Sérgio Moro traiu. O Sérgio Moro não traiu só o Bolsonaro, não. E os bolsonaristas, ele traiu também o Deltan Dallagnol, porque o Dallagnol estava, segundo as mensagens ali do Sérgio Moro, com o assessor diz, o Deltan tá desesperado, me ligou e tudo. Olha, o Deltan desesperado, sem mandato, prestes a ser preso, ligando nem pro Sérgio Moro ele consegue mais ligar o Deltan, ligando pro assessor do Sérgio Moro para perguntar, oi, o Moro vai votar contra o Flávio Dino? Por favor, vote contra. E o Moro foi lá e votou a favor. Aí o Gay era um dos que mais estava ali pressionando os senadores a declarar o voto contra tudo mais, porque o dele que está na reta diretamente. Tem o Flávio Dino aí como relator de um dos casos, aí ó, quase chora no vídeo. Você vê o semblante do cara completamente abatido. Aí depois ele tentou melhorar, ele fez piadinhas com os assessores. Olha, eu vou mostrar, é um negócio inacreditável, tá? Eu ia até dar um aumento pro pessoal da minha equipe hoje, né? Porque eles estavam meio abatidos, estavam meio tristes, assim, por causa dessa indicação e aprovação do Flávio Dino. Mas aí, ao invés de aumento, sabe o que eles preferiram? Preferiram ir encontrar com o Bolsonaro e tirar uma foto com eles. Então ficou bom demais pra mim. Não vai ter aumento! Não vai ter aumento, não! Valeu tirar uma foto com o Bolsonaro ou não valeu, galera? Valeu! Prefere aumento ou foto com o Bolsonaro? Bolsonaro! Olha, isso me lembrou os repórteres do Estadão que assinaram um abaixo-assinado dizendo que não tem assédio lá no Estadão, viu? Que a editora-chefe do Estadão não pratica assédio e não obriga eles a fazer matéria contra o Flávio Dino. Nunca, jamais foram obrigados a nada. E aí eles assinaram fizeram um abaixo-assinado público com o nome deles ali apoiando a chefe. Quem não assinar vai demitido na hora, né? Até, inclusive, o Azenha, jornalista bem famoso de esquerda, contou que foi para a geladeira da Rede Globo porque não quis assinar um abaixo-assinado, que também era para um diretor da Globo do Rio de Janeiro. E olha que ele trabalhava em São Paulo. Ele falou, não conheço o cara, não vou assinar. Foi para a geladeira da Globo até ser demitido. Isso acontecia lá no começo dos anos 2000, acontece hoje no Estadão. E acontece aí, ó, ao vivo, ó, nos stories aí do deputado. Vocês querem aumento? Não, né? Prefere tirar foto com o Bolsonaro. Aumenta ou tira foto? Aí eles tiram foto. Estão bem adestrados. Isso, ó, não. Olha, isso aí não é assédio, eu não sei o que é, viu? Eu nunca vi uma coisa dessas. Pois bem, aí ele fez isso para mostrar, ó, estou indo encontrar o Bolsonaro. Aí encontrou o Bolsonaro, não tenha dúvidas de que foi clima de velório. Você até vê que foi clima de velório, que eu vou te mostrar. Você viu que ele estava abatido, quase chorando à noite. No dia seguinte, quase chorando, aí ele melhorou um pouquinho o ânimo. Eu vou te mostrar o ânimo dele depois do encontro do Bolsonaro. Eu até salvei o vídeo aqui para não perder. Bom, pessoal, terminando aqui, nossa quinta-feira. A cara de bunda. O Congresso foi encerrado, a gente conseguiu derrubar alguns vetos importantíssimos, né, da desoneração, por exemplo, que vai garantir milhões de empregos e também segurança jurídica no nosso país, através da derrubada do veto ao marco temporal. Então nós temos agora o marco temporal, acabou essa festa de invasão para tudo que é lado, né, acabou essa manipulação dos indígenas por parte da esquerda para tentar controlar todo o território brasileiro. Vai falar um monte de abobrinha, né? Já tá falando abobrinha, mas você vê que, olha, a oposição, o governo abriu mão nessas duas votações para negociar, né? O toma lá da cá. Tomou essa para em outra pegar. Pois bem, a oposição derrubou 2 vetos do Lula, o Lula vetou o marco temporal, a oposição derrubou. Em vez dele estar comemorando, olha a cara de bunda dele. Aí também um outro que é o veto da desoneração da Folha. Aliás, isso mostra como é criminosa a imprensa brasileira. Jamais acredite em nada do que fala a imprensa brasileira, viu? Eu vejo a Folha, principalmente a Globo no Jornal Nacional, em todos os seus jornais, fazendo campanha maciça, dizendo que, olha, isso vai fazer o Brasil perder empregos, tudo mais, porque o Lula acabou com a desoneração da folha salarial. Quer dizer o seguinte, 17 setores escolhidos a dedo, esses setores pagam menos impostos para contratar pessoas e para os seus atuais funcionários. Ok, isso faz com que eles tenham uma competitividade desleal contra os setores. Pode até ser. Só que acontece o seguinte, faz o governo perder 17 bilhões por ano.
E aí tem uma coisa, todos os maiores beneficiados com esses 17 bilhões são mega empresários que são os maiores patrocinadores da Rede Globo. E aí a Globo faz matérias falando que tem que derrubar o veto, e contra o Lula, e criticando o Lula por esse veto. E aí não fala que, olha gente, a gente tá fazendo a matéria, mas é porque quando sair a gente chamar os comerciais, todos os nossos patrocinadores, não tem um que não, vão ganhar alguns bilhões caso o veto do Lula seja derrubado, viu? Então, quando a gente fala que a gente é a favor de derrubar o veto, talvez seja porque os patrocinadores... Não fala, a Globo não fala isso, viu? Então, aí derrubaram o veto, o governo fez o seguinte, liberou a bancada para votar como quisesse, ou para se abster, porque isso o governo fez em troca de, lá na frente, em uma outra votação da área econômica, que vai ser aí, lá na frente, eu digo semana que vem já, o governo possa ter maioria e aprovar. O Haddad está querendo trazer para o orçamento do ano que vem mais 40 bilhões, então o governo é o toma lá da cá, nessa deu cá para tomar lá. Então, a ver, mas ó, dá pra ver aí o semblante aí dos que sabem que serão presos, e o Bolsonaro e Gueia, você viu que ó, ele em vez de estar comemorando, ele estava até melhorando o humor dele, aí foi só encontrar com o Bolsonaro, caiu, entrou em depressão, foi avisar, o Bolsonaro deve ter avisado pessoalmente o que avisou por telefone para outros aí, ó gente, seremos presos. Calma, tic-tac, tic-tac. Não sei se vai ser depois do dia 22 de fevereiro ou não, mas olha, se eles estão tão desesperados assim, deixa prolongar o desespero deles, né? Falou!